Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa questão de hoje é mais uma questão de concurso, né? A nossa questão de hoje envolve geometria plana, cálculo de área, fórmula de Heron, tudo bem? Seja PQR um triângulo de lados medindo 5, 7 e 8 centímetros, calcule sua área, ou seja, a área do triângulo, não é isso? Calcule sua área e calcule o raio da circunferência inscrita nesse triângulo. Tudo bem? Veja que nós temos um triângulo com 3 lados distintos, né? Uma primeira análise, a gente poderia pensar, será que esse triângulo ele é um triângulo retângulo? Então veja, se essas medidas satisfazem, né, formam um triângulo retângulo, então deveria satisfazer a seguinte equação, veja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Onde o a ao quadrado é a hipotenusa, que nesse caso seria, no triângulo retângulo, o maior lado, seria 8 ao quadrado, e nós teríamos os outros dois catetos, que seriam 5 e 7, veja, ficaria 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Veja que nós temos aqui 64, 5 ao quadrado é 25, mais 7 ao quadrado, 49. 64 é igual a, veja que 5 com 9 são 14, sobe 1, 4, 2, 6 e 1, 7. Veja que nós não chegamos a uma igualdade. Então, veja, essas três dimensões que a questão está nos dando como lados do triângulo, né, elas não obedecem, elas não satisfazem o teorema de Pitágoras. Então, essas três medidas, elas não são de um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter que desenhar um triângulo, veja, que um lado mede 5, o outro lado mede 7 e o terceiro lado mede 8 centímetros. Tudo bem? E nós temos uma circunferência que está inscrita, né? Ou seja, está aqui dentro, inscrita nesse triângulo, tudo bem? Eu vou tentar desenhar ela aqui fora e depois levar ela lá para dentro. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, reduzir ela aqui um pouquinho, pronto, perfeito. Então veja assim, nós temos então um triângulo, veja, um lado mede 5, o outro mede 7 e o terceiro lado mede 8. Tudo bem? Dentro nós temos uma circunferência. Agora nós temos alguns detalhes que nós precisamos observar. Veja, temos o centro da circunferência e a circunferência inscrita ela vai tangenciar os três lados. Ou seja, ela toca o lado de medida 8 em um único ponto bem aqui. Veja, quando uma reta tangencia uma circunferência, significa que o raio, né, o segmento que corresponde à medida do raio e essa reta, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Tudo bem? A mesma coisa nós vamos ter com esse lado, tudo bem? Um ângulo de 90. E a mesma coisa com esse lado aqui, veja. Um ângulo de 90. Tudo bem? Agora, eu vou juntar os vértices do triângulo com o centro da circunferência. Tudo bem? Só para a gente poder acompanhar o raciocínio depois. Tá bom, faz de conta que pegou aqui num pontinho aqui, tá? Tudo bem, então veja. Nós temos um triângulo com 3 lados distintos, temos uma circunferência inscrita dentro de raio R, e a questão quer que eu calcule a área do triângulo e o raio da circunferência. Tudo bem? Qual é a nossa linha de ação? Como eu devo pensar para resolver essa questão? Tudo bem? Nós já fizemos a leitura, já entendemos, já fizemos o desenho, né, da situação. Agora nós precisamos arquitetar uma estratégia. Veja, olhando para esse triângulo, aqui dentro eu não tenho a altura desse triângulo para poder calcular. Porque o que nós sabemos do triângulo? Que a área é base vezes altura dividido por 2. Mas veja que aqui não temos a altura desse triângulo.
né? Então não consigo calcular a área porque eu não tenho altura. Tudo bem? Mas a pergunta é, existe outra forma então de calcular a área sem eu precisar da altura? Porque veja, ele quer calcular a área do triângulo. Como é que eu vou calcular a área do triângulo se eu tenho os lados, mas não tenho altura? Existe uma fórmula que me permite fazer isso? Só sabendo os lados? Existe. Existe a seguinte fórmula, é essa bem aqui, veja. Se nós chamarmos de P o perímetro do triângulo, então veja que ele vai ser 5 mais 8 mais 7. Tudo bem? Esse aqui é o perímetro. 5 mais 8 é 13, mais 7 é 20. Tudo bem? O que nós vamos pegar é a metade do perímetro. Então, veja, eu vou chamar de S o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. Então, S vale quanto? Veja, é 20, porque P vale 20, e o S é 20 dividido por 2, então veja que S vale 10. Quem é S então? S vale 10 e é o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro do nosso triângulo. Então veja que nós podemos calcular a área da seguinte forma, usando a fórmula de Herão, que agora eu não lembro como que escreve corretamente o nome dele, mas a fórmula é essa bem aqui, veja. Raiz quadrada, e nós vamos fazer, veja, semiperímetro vezes semiperímetro vezes A, deixa eu melhorar esse Azinho aqui, vezes A, semiperímetro, não, veja, então é semiperímetro vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, esse B está feio, semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C, onde A, B e C são as medidas dos lados do nosso triângulo. Então, veja, a área desse triângulo vai ser, então, veja, raiz quadrada. Opa. Quem é S? S é 10. Então, é 10 vezes, ó, aqui vai ficar assim, ó, 10 menos, eu vou chamar A aqui o lado 8, tá? 10 menos 8 vezes 10 menos B, 10 que é 10 menos 7, vezes 10 menos 5. Tudo bem? Veja que está tudo multiplicando, então não importa quem você vai escolher primeiro por A, o segundo para ser B e o terceiro para ser C. Porque está multiplicando, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, tudo bem? Então veja que a área desse triângulo vai ser, então, veja, raiz quadrada, 10, que é o que está aqui fora. Veja agora, 10 menos 8 é 2. 10 menos 7 é 3. 10 menos 5 é 5. Então veja que a área vai ser, vou fazer assim, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Vezes 10, isso aqui é raiz de 300, tudo bem? Então, isso é raiz de, vou fatorar aqui, ó, isso é 3 vezes 100, a raiz de 100 é 10, eu passo para fora, então veja, a área do triângulo, então, corresponde a 10 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Olhando para cá, nós já vimos que a alternativa correta só tem uma, que é a letra B, onde a área do triângulo, veja, é 10 raiz de 3 centímetros quadrados. Aí você me pergunta, Daniel, como é que eu vou chegar? Se eu precisasse ainda, como é que eu chegaria no raio? Então veja, para chegar no raio da circunferência, nós precisaríamos simplesmente recalcular a área desse triângulo da seguinte forma, veja. Nós já sabemos que a área é quanto? A área é 10 raiz de 3, tudo bem? Eu posso calcular olhando para o triângulo pensando assim, ó, pegar a área desse triângulo aqui, mais a área desse outro e mais a área desses 3 triângulos, tudo bem? Então veja, esse triângulo que vai daqui do centro até o vértice superior e até o vértice inferior aqui à direita, então veja, esse aqui, ó, esse triângulo aqui, a área dele é base, que é 8, vezes a altura, que é o raio, dividido por 2.
Veja agora esse triângulo que sai daqui, vai até o centro da circunferência e até o vértice embaixo aqui. Ó. A base mede 7, então seria mais base. A altura é quem aqui? Aqui é o raio. Base vezes o raio, aqui é a altura dividido por 2. E esse triângulo aqui, ó, que ele pega esse vértice aqui embaixo, vai até o centro e sobe até aqui o vértice superior. Veja, a base seria 5, então seria base vezes a altura, que aqui também é o raio, veja, base vezes a altura, e dividido por 2. Veja que agora, então, nós temos uma igualdade. Veja, a área do triângulo é dada por essa soma que está em função de R. E isso vai me permitir calcular o valor de R. Veja, 10 raiz de 3 é igual. Tem todos têm o mesmo denominador, eu vou conservar, veja. Aí vai ficar 8 mais 7, 15, mais 5, 20. Então, 20 R. Tudo bem? Nós podemos dividir, vai ficar assim, ó. 10 raiz de 3 é igual, 20 dividido por 2 é 10R. Dividindo 10 por 10 dá 1, então veja, o raio é igual a raiz de 3. Então veja que isso só confirma o que nós já tínhamos verificado, que o raio mede raiz de 3 centímetros. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, acompanhado o raciocínio. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima e que a matemática esteja com vocês.